Seja bem-vindo, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, o tópico vai ser coletivismo, qual que é a importância dele, quais são as características e por que nós consideramos certas ideias como socialismo, comunismo, como parte das ideias coletivistas, certo? Então aqui nós vamos estudar novamente, aqui nós vamos estudar e tentar entender um pouco melhor o que é o coletivismo e quais são os objetivos dele. Então, o que é o coletivismo, né? Ou quais são as ideias que pertence ao coletivismo? Então a gente tem que lembrar que o coletivismo é o que mesmo? Ele é um grupo de ideias que tem como objetivo ter o poder, trocar os grupos dominantes ou as classes dominantes, ter controle sobre a ordem nacional, sobre a ordem mundial. Então basicamente aqui, ó, todas aquelas ideias que querem tomar o poder, ter em seu controle a ordem nacional, mundial, basicamente é o que? É colocar o que eles querem em prática, colocar a vontade deles. Então na cabeça deles é assim, quem tem o poder determina como que a banda tem que tocar. Essa é a ideia deles. Aqui no coletivismo tem muitas ideias, eu vou colocar as principais. São ideias como socialismo, elitismo, comunismo, fascismo e nazismo, tá? Entre outras. Essas aqui são as principais. Aqui colocamos também ditadores, tiranos, autoritários, totalitários, entre outros. Pode ser um grupo pequeno ou vários grupos que se unem para atingir esse objetivo, né? Esse propósito de conquistar o poder, de ter controle, de determinar como que as coisas têm que ser, de determinar quanto de liberdade você pode ter. Então aqui é muito importante a gente trabalhar em cima das características envolvendo o que nós chamamos de coletivismo aqui. E aqui nós temos outras características dessas ideias que chamamos de coletivismo, são as seguintes. Então você vai perceber que esses grupos, né, essas ideias, eles podem ter, inclusive, né, aquelas sociedades secretas também entram aqui, só para deixar bem claro. Então você vai perceber que eles podem ter uma ou mais dessas características, pode existir outras características também aqui. Então vamos conhecer algumas dessas características. O culto à personalidade ou à causa, idealização da personalidade ou da causa, respeito à hierarquia. Daqui é meio que óbvio, né? Eles vão adorar uma ideia, adorar um indivíduo, adorar uma causa, vão idealizar aquela pessoa, idealizar aquela causa como se fosse algo muito importante, algo extremamente relevante mesmo que não seja. Então é muito importante a gente já entender isso. Próximo aqui, submeter o indivíduo a um grupo, ou a uma ideia, ou a uma personalidade. Aqui envolve ideias como pensamento coletivo, organizações coletivas. A Rússia, né, principalmente na época de 1910, até hoje eles falam do comunismo e do coletivismo. Inclusive, eles usavam bastante os termos de fazendas coletivas, né? Então, o coletivismo ele considera que nas relações humanas, o coletivo, que é a sociedade, a comunidade, a nação, o proletariado, a raça, entre outros, é a unidade de realidade e o padrão de valor. É assim que eles pensam. Nessa concepção, o indivíduo não tem direitos e sua vida e trabalho pertencem ao coletivo. Tá? Quando a gente fala coletivo aqui, é muito importante de você entender que o coletivo não significa a sociedade. Porque quando a gente fala aqui, ó, de sociedade, comunidade, nação, proletariado e raça, a gente já começa a entender que a sociedade não é quem vai ter o controle. A comunidade não é quem vai ter o controle, a nação não é quem vai ter o controle. Quem vai ter o controle vai ser um pequeno grupo de indivíduos que vão determinar como que a banda tem que tocar. E todos eles aqui, a sociedade, a comunidade, a nação, proletariado, passam a serem escravos desse sistema, fazer o que esse sistema quer. E esse sistema pode ser mais livre, menos livre, entendeu? Vai depender muito daqueles que estão no poder. Pode ser terrível, que nem de Stalin, ou pode ser mais aberto como alguns outros ali, como por exemplo ali a China, né? Tem as suas torturas, suas loucuras, mas é mais liberal, principalmente na parte econômica ali envolvendo o capitalismo, né? E esse coletivo ou grupo pode sacrificar os indivíduos, sacrificar a comunidade, segundo seus próprios caprichos e interesses. Aqui, por exemplo, se a gente pegar Stalin, o Stalin matou pessoas do seu próprio partido, certo? Ou seja, os indivíduos passam a ter valor ali se aquele valor for interessante para aquele grupo que está dominando, para aquela classe dominante.
Então a única forma de implementar esse tipo de doutrina seria por meio da força bruta, ou seja, a revolução, porque através de outros meios eles não vão conseguir. Existe também a possibilidade de você usar a cultura em seu favor, mas nós estamos percebendo que a cultura ocidental, por mais que esteja caindo bastante ali, ainda assim cria uma forte resistência da qual esses indivíduos não estão conseguindo atingir todos os objetivos que eles querem, por mais que eles estejam atingindo vários. E o estatismo sempre foi um corolário político no coletivismo. Então eles precisam pegar o Estado, usar o Estado, porque sem o Estado eles não conseguem nada. Aí eles podem justificar do jeito que eles quiserem, falando, a burguesia que tem o controle do Estado, a gente quer tirar a burguesia para criar um Estado proletariado ali, uma ditadura do proletariado, certo? É a mesma conversa de sempre, tá? Força bruta e estatismo. Próximo, outras características, a busca pelo poder absoluto. Então você vai ter a idealização de uma certa ideia que diz assim, isso é mentira, isso nunca vai acontecer, só que você tem aquela ideia aplicada na realidade. E quando essa ideia é aplicada na realidade, é isso que acontece. Eles querem um poder absoluto, que nem aconteceu no caso de Stalin. Eliminação dos inimigos ou grupos internos e externos. Aqui pode ser o que eles quiserem aqui, pode ser uma raça, pode ser um grupo religioso, pode ser qualquer coisa que eles considerem como inimigos. Aí como que eles vão lidar com esses inimigos fica a critério deles. Eles podem não perseguir, podem torturar, podem matar, em cada local vai ser diferente, tá? Mas de qualquer forma você vai encontrar esse tipo de problema aqui, você vai encontrar essa característica que é a eliminação dos inimigos. O anseio imperialista, tá? Pode ser outros anseios também, não exclusivamente esse, mas de forma geral eles têm uma grande guerra contra o que eles consideram imperialismo, que eu acho muito patético, porque querendo ou não, você teria grupos lutando contra outros grupos, tentando colonizar outros países, e assim seria independente mesmo se fosse os países que nós conhecemos como da cultura ocidental, se fosse a China no lugar dos Estados Unidos, se fosse a Rússia no lugar dos Estados Unidos e da China, se fosse um país africano no lugar da China ou dos Estados Unidos, você chegaria a esse ponto da história e criaria um outro inimigo de acordo com aqueles que estão colonizando ou não. Outras características, centralização do poder pelo Estado. O Estado controla tudo ou quase tudo. Geralmente tem apenas um único partido, ou se tem outros partidos, esses partidos geralmente são controlados e limitados. Então essa é uma característica muito comum, você pode perceber principalmente ela no socialismo e no comunismo, mas o fascismo também usou isso. Censura e opressão, então sua liberdade depende do que aqueles no poder eles querem. Então eles vão determinar o quanto de liberdade você pode ter, que pode ser muita, mediana ou muito pequena. A mobilização das massas, então você vai perceber que a estratégia deles é tentar conseguir o máximo de pessoas em favor deles, para que através dessa grande quantidade de pessoas eles possam começar a fazer alguma coisa. Expansionismo e, acredite ou não, eles têm também o militarismo, significa que eles precisam das forças armadas para que eles consigam aplicar e manter aquilo que eles querem, porque no final das contas não é o que as pessoas querem. Então eles têm que dar um jeito de impedir que as pessoas se revoltem contra eles de tal forma que consiga tirar o poder deles, que é uma grande ameaça para eles. Então eles usam os militares, usam força policial, e principalmente a criação de polícias secretas ou de grupos secretos para resolver esse problema. Eles também podem pegar facções e organizações criminosas para fazer esse trabalho de policiamento, de tortura, de morte, assim por diante. Então isso leva a um outro ponto interessante, que é a imoralidade. Eles são indivíduos que colocam a causa, o grupo, o indivíduo acima do que é certo e errado, acima da vida humana. Então eles não têm assim amor pelo ser humano, porque o que eles realmente querem é atingir o objetivo deles. E eles vão sacrificar tudo que tiver sacrificado no caminho para atingir esse objetivo. Próximo, relativismo, relativização e negação da objetividade. Por exemplo, podem dizer, não existe apenas um significado, ou não existe uma definição universal, ou então não existe uma definição objetiva, o que abre as portas para qualquer coisa, causando aí ineficiência na comunicação, porque o objetivo deles, principalmente com a dialética, é justamente a confusão e não a clareza.
porque eles não conseguem prosperar na clareza. Então eles precisam criar alguma forma de criar confusão. Por isso que você vai debater em grupos socialistas, em grupos comunistas, sobre socialismo, sobre o comunismo, e você fica tipo, cara, o que eles estão falando, entendeu? Porque a sua forma de debater é diferente da deles. E você muitas vezes não entende o que é a dialética, não entende a relativização. Inclusive, né, dentro dessa causa aí socialista e comunista, tem um ponto que é muito importante, que é que os indivíduos, eles podem definir as coisas como eles bem entenderem, porque eles relativizam tudo. Então o indivíduo pode determinar o que é o fascismo, desde que aquela ideia que ele está determinando do que é o fascismo ajude na causa. Então ele não pode dizer que o fascismo é uma coisa quando vai prejudicar a causa deles. Então, por exemplo, existem indivíduos que quando vão definir o fascismo ali dentro do socialismo e do comunismo, eles defendem o fascismo como tudo aquilo que vai contra a causa, por exemplo. Então o fascismo pode ser qualquer pessoa, qualquer indivíduo, a qualquer hora, até mesmo indivíduos que são comunistas, a partir do momento que um cara falou, não, você não está defendendo a causa como eu defendo, então você é meu inimigo, tá ligado? Então ele vai ser chamado de fascista, por exemplo. Né? Outro ponto importante também, sequestro de boas intenções do altruísmo. A ideia aqui é bem simples, tá? Basicamente eles pegam coisas que nós consideramos valiosas, coisas que são boas, coisas que são altruístas, que têm boas intenções e sequestram isso para eles. Então a ideia deles é ruim, como que eles sabem que é ruim, então eles vão pegar aquelas coisas que a gente considera boa e vão colocar para a ideia deles. Por exemplo, alguns podem dizer assim, pô, nós lutamos pelo trabalhador, ou então, quando o proletariado tomar o poder. Cara, não é o proletariado que subirá no poder, tá? A gente vai deixar isso bem claro, porém, eles querem representar essa classe, representar essa ideia, porque através desses indivíduos, eles podem atingir os objetivos maléficos deles, né? Que é justamente tomar o poder. Aqui nós temos características mais específicas, só que agora do fascismo, que são o quê? O que é o nacionalismo. A nação é o bem supremo. No coletivismo, o nacionalismo faz parte do quê? Do culto à personalidade, ao grupo ou à causa. Eles também são antiliberais, né? Eles podem comungar aqui, que nem o fascismo, algumas ideias capitalistas, como propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia. Olha só que interessante. Eles também são anticomunistas, rejeitam ideias como a abolição da propriedade, da igualdade social e da luta de classes. Eles também são corporativistas e a hierarquização da sociedade. Basicamente, eles colocam assim, os mais fortes, um pequeno grupo, em nome da vontade nacional, que na verdade é a vontade daquele grupo, daquela causa, daquela personalidade, conduz o povo à segurança e à prosperidade. A segurança e prosperidade está relacionada com o bem da causa, o bem do grupo ou o bem daquela personalidade que está no poder. Não tem nada a ver com as pessoas que estão sendo ali subjugadas. E aqui tem uns pontos importantes que a gente vai trabalhar aqui rapidamente para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o coletivismo. Comunismo e fascismo não são opostos, tem muita gente que acha que eles lutam um contra o outro, mas na verdade eles são mais compreendidos como gangues rivais, tá ligado? Só que são gangues rivais o quê? Disputando o mesmo território e buscando consequentemente o controle da ordem nacional e mundial. Eles estão lutando pelas mesmas coisas. É tipo irmãos que não se entendem, tá ligado? Ambos são variantes do estatismo, baseados no princípio coletivista de que o homem é um escravo sem direitos do Estado. Basicamente está dizendo aqui que quem tem o poder diz que uma banda tem que tocar. Em outras palavras, você como indivíduo só tem direitos e liberdade que o Estado determina que você tenha. É a limitação dos direitos e liberdades para satisfazer a vontade daqueles que estão no poder. É isso que é o seu direito, satisfazer aquele que está no poder. Os coletivistas modernos veem a sociedade como um superorganismo, como uma espécie de entidade sobrenatural, separada e superior à soma dos indivíduos que a compõem. A filosofia coletivista sustenta a existência de um organismo social místico e imperceptível, enquanto rejeita a realidade perceptível dos indivíduos. Essa perspectiva implica que os sentidos do homem não são um instrumento válido para perceber a realidade.
O coletivismo sustenta que uma elite dotada de insights místicos, ou então aqueles que são os mais fortes, mais poderosos, que conseguiram vencer a guerra pelo poder, certo? Devem comandar a humanidade, guiar a humanidade, o que implica que existe uma fonte exclusiva de conhecimento, um repositório de revelações inacessível à lógica e que transcende a mente, né? E muitos deles se acham especiais, superiores, como se tivesse alguma coisa realmente de especial com eles, quando na verdade tudo isso é conversa fiada. O coletivismo nega que os homens deveriam lidar entre si por meios voluntários, resolvendo suas disputas através da persuasão racional, né? Ou seja, não agindo mais como animais. Então, basicamente, o que os coletivistas fazem é explorar essa organização social humana da qual a gente faz parte, que ela é bem irracional. Então eles se aproveitam dessa irracionalidade para conseguirem impor aquilo que eles querem, ou então subir no poder, vencer a guerra entre eles e assim por diante. Declara que os homens deveriam viver sob o jugo da força física imposta pelo ditador onipotente do Estado, uma posição que descarta a razão como guia e arbítrio das relações humanas. Vamos continuar aqui, olha só. Por todos os aspectos, a teoria do coletivismo aponta para a mesma conclusão. Isso aqui é importante, gente. O coletivismo e a defesa da razão são filosoficamente opostos. É um ou outro. Eles podem ser capazes de usar a razão, porém, se eles tiverem que escolher entre a razão ou o culto à personalidade, o culto à causa, ou a ideia que eles seguem, ou o grupo que eles seguem, eles vão escolher o grupo. É por isso que esses grupos são mais relativistas, porque a razão somente é usada para satisfazer ou ajudá-los a atingir o objetivo deles. Quando a razão não os ajuda a atingir o objetivo deles, eles fogem. É por isso que você raramente vai ver um comunista, um socialista, debatendo com um indivíduo que entende mais do que ele sobre o comunismo ou socialismo. Quando fazem escolha, escolhem o coletivismo ao invés da razão. Porque se eles abraçarem a razão, eles vão cedo ou tarde deixar de ser coletivistas. A não ser que eles tenham objetivos e intenções relacionadas a isso, né, de tomar o poder e tal. A filosofia política do coletivismo é baseada na ideia de que o homem é essencialmente incompetente e que deve ser comandado por uma elite especial sedenta por poder, que alega deter uma sabedoria superior ou até mesmo acredita que tem uma ideia que vai salvar a humanidade, que vai resolver os problemas da humanidade, ou seja, escondendo terríveis ações e consequências atrás de boas ideias, né? Que alega ter uma sabedoria superior, ou podemos adicionar uma ideia que seria uma das melhores coisas que poderiam acontecer com a humanidade. Aqui começa a entrar a idealização, já que o indivíduo passa a idealizar que a sociedade pode ser uma coisa através de uma ideia que é prejudicial. Seria a ideia considerada como ideal, que iria resolver os problemas terríveis que enfrentamos atualmente, né? Quando na verdade aqueles que acreditam nessa idealização não percebem o cavalo de Troia que trouxeram para a sua nação. A subjetividade é para a ética o que o coletivismo é para a política. Afirmar que qualquer coisa que eu faço está correta porque eu escolhi fazê-la não é um princípio moral, gente, tá? Mas sim a negação da moralidade. Da mesma forma, a ideia de que tudo que a sociedade faz é correto porque ela escolheu fazê-lo também não é um princípio moral, mas a negação dos princípios morais e a exclusão da moralidade nas questões sociais. Então o coletivismo ele tenta impor aquilo que ele quer. Não tem nada a ver sobre certo, errado, bom, ruim. É tudo sobre poder. Então eles querem colocar a vontade deles, independentemente do quão imoral seja. O coletivismo perdeu as suas duas armas cruciais que o elevaram ao poder mundial e possibilitaram suas vitórias, que é a intelectualidade e o idealismo, ou a razão e a moralidade. Teve que descartá-los porque uma coisa não pode ser mantida com a outra. Teve que descartá-lo precisamente no auge de seu sucesso, já que a sua defesa de ambos era uma fraude. A realidade plena e real dos estados socialistas, comunistas, fascistas demonstrou a irracionalidade bruta dos sistemas coletivistas, tá? Então aqui entra outro ponto importante, que eles são irracionais. É isso que vocês precisam entender.
por mais que eles tenham objetivos bem claros ali. Então a razão dele vai ser utilizada para atingir aqueles objetivos e na cabeça deles é tudo válido para atingir esses objetivos. E a desumanidade do altruísmo como código moral. Basicamente é isso. Por isso que eles não têm amor ao próximo, não estão preocupados em matar as pessoas, em torturar as pessoas, em tirar a liberdade delas de fazer o que eles quiserem com elas. Os defensores do coletivismo são motivados não pelo desejo da felicidade dos homens, mas sim pelo amor a alguém, ao grupo ou à ideia. Dessa forma, rejeitam a felicidade dos homens individualmente e passam a se focar na felicidade de um certo grupo, de uma certa ideia, de um certo alguém, de uma certa elite. Defendem ideias altruístas, falam de boas intenções, porém, estando conscientes ou não, aquilo que defende fará justamente o oposto, dará o poder, a libertinagem e a felicidade para um pequeno grupo em detrimento da maioria ou do povo. Só que eles não falam isso para você, né? Porque se eles falassem, o que aconteceria? Eles perderiam na hora, ali o apoio deles. Eles não querem isso, porque isso prejudica a causa, prejudica a ideia, prejudica o grupo, certo? Aqui eu tenho algumas observações que a partir do momento que a gente compreende ali a natureza coletivista, temos que compreender que eles não são confiáveis e não são verdadeiros. Então não importa o que você acredita sobre eles, a natureza deles é muito maior do que o que você acredita. É da natureza deles mentirem, enganarem, negarem, omitirem, transformarem algo ruim em algo bom. Buscam incansavelmente o poder e uma vez que chegam lá, instalam ditaduras, tiranias, totalitarismo e assim por diante. Negam a razão e a intelectualidade, assim como a criatividade e a inteligência humana, quando não vai na direção que eles querem. Então, por exemplo, se eu utilizar a inteligência para mostrar que eles estão errados, eles vão me perseguir como inimigos deles. Por quê? Porque eu estou causando problemas à causa deles, ao grupo, à elite deles. Então, eu precisaria ser eliminado. Tudo é válido em nome da causa. Falta de empatia, psicopatia, opressão, censura, violência, assassinatos, tudo é justo e bom para a causa. Afinal, não importa como você chegou ao seu destino, o que importa é que você tenha chegado ao seu destino. Negação da impossibilidade da aplicação prática daquilo que acreditam. Geralmente eles têm um pensamento que é idealizado, eles idealizam uma coisa e transformam aquela coisa em algo maravilhoso, quando a prática daquela coisa é justamente o oposto àquilo. Tá? Então é muito importante para eles idealizarem as coisas. Negação da impossibilidade. Usar as coisas positivas de alguém ou de algum movimento para exaltar a pessoa ou aquele movimento. Tá? É muito comum você ver os comunistas defendendo Stalin de uma forma que eu acho absurda até, principalmente negando as coisas terríveis que eles fizeram. Então, como a esquerda ela vai definir ali o fascismo, né? Ou melhor, a gente poderia trocar a palavra fascismo pelos inimigos, porque para eles fascista e inimigos é a mesma coisa. Tá? Eles determinam o fascismo como um fenômeno político ideológico. Agora não é mais aquele grupo, né, que surgiu na Itália, por exemplo, como o fascismo do Mussolini. Não é mais isso. Então, eles consideram o fascismo agora como um fenômeno político, né, e ideológico. Assim, eles podem atacar qualquer coisa. Sendo que não existe uma definição única para o fascismo, usando a ideia de fenômeno político ideológico. Significa que pode ser qualquer coisa que eles quiserem que seja. Então, é por isso que você vê eles falando, você é preconceituoso, você é fascista, você é isso, você é aquilo outro. Eles não estão usando a definição do que é o fascismo. Eles estão usando a definição do que eles pensam que é fascismo, tá? Por causa da relativização, que é uma das características ali do coletivismo. Sendo assim, esse fenômeno político-ideológico tem as seguintes características em algumas explicações. Olha só o que eles falam. É uma ditadura terrorista. Os elementos que fazem parte dessa ditadura são reacionários, como chauvinistas e imperialistas. Daqui são os esquerdistas falando, não os esquerdistas, né? São os coletivistas falando aqui. Divisão de classes, assegura uma base maciça para o capital monopolista entre a pequena burguesia. Nasceu com a democracia burguesa. Olha só, é uma forma de salvar o capitalismo. Serve para desarmar e enganar os trabalhadores, para evitar o fascismo, depende das forças da luta do proletariado. Das massas, é conservador e de defesa do capitalismo e suas ideias. Olha só. E eles também podem continuar aqui
com outras definições do fenômeno político ideológico, já que dentro das ideias deles pode dizer qualquer coisa que eles quiserem. Aí eles dizem também que fascismo é o quê? É o militarismo. Então, por exemplo, se você pegar aquele filme Tropas Estelares, onde o militarismo se torna o poder dominante que determina a ordem nacional e mundial, assim como universal, eles dizem que isso é fascismo. Tá? Por mais que eles usem os militares em favor deles também. Direita, ou se preferir, qualquer oposição contra o socialismo ou comunismo e assim por diante. Para eles, isso é fascismo. Fundamentalismo religioso, supressão da luta de classes, culto à personalidade e respeito à hierarquia, o patriarcalismo e controle sexual feminino, a nacionalização, e em alguns grupos, ou para alguns esquerdistas, qualquer coisa que eles disserem que o fascismo será o fascismo. Então perceba que você não consegue debater com eles, porque se você começar a debater com eles sem entender que eles são relativistas, não são confiáveis, não são intelectualmente confiáveis, né? São desonestos intelectualmente, você nunca vai conseguir vencer eles. Porque você fala, mas o fascismo não é isso, o fascismo é isso. Aí eles falam, não, o fascismo é definido dessa forma. Porque você entrou no mundo deles sem estar percebendo. Né? Uma das características das ideias que pertencem ao coletivismo é a relativização, como eu falei aqui para vocês. Eles transformam qualquer coisa no que eles quiserem. Tá? O fascismo, em muitos grupos de esquerda, é entendido como uma posição anti-esquerda, antissocialista e anticomunista. Então perceba que qualquer coisa que eles considerem inimigo deles vai ser fascista para eles, certo? Entendem como a rejeição do socialismo e comunismo. Então, se a rejeição do socialismo e do comunismo, e principalmente da esquerda, então tudo que não é de esquerda, não é socialista, não é comunista, então é fascista. Essa é a lógica deles. Então é importante que vocês entendam isso. A esquerda não apenas reescreve a história e muda definições, como também usam o que precisarem usar para atingir esses objetivos. Então eles podem trocar a definição do fascismo quando eles quiserem, do jeito que eles quiserem, desde que ajudem eles a atingir os objetivos. Então, por exemplo, quando eles colocam alguém que eles querem no poder, toda aquela pressão que eles colocaram na sociedade começa a desaparecer, porque agora eles têm alguém no poder. Por exemplo, a palavra fascista será usada enquanto for útil, principalmente enquanto gerar medo e diminuir a influência do poder da oposição. Afinal de contas, acusar alguém de algo que a pessoa não é permitido em nossa sociedade. E como que é permitido em nossa sociedade, então esses indivíduos vão poder fazer o que eles quiserem. Tá? Então eles continuam tentando explicar aqui o que é um conteúdo fascista, por exemplo. Tá? E eles dizem assim, uma vez que entendemos que pode ser o que eles quiserem que seja, logo são conteúdos que eles consideram imperialistas, ocidentais, militar, de direita, conservador, religioso, entre outros. Tudo para eles é um fascismo, né? Então eles têm que combater a cultura de tudo isso, porque eles consideram isso fascista. Então se eles não conseguirem eliminar isso da sociedade, o fascismo vai continuar, certo? E temos que lembrar que o fascismo é qualquer coisa que eles quiserem. Então temos que compreender que aqueles que lutam pela causa socialista e comunista têm como característica a eliminação de tudo aquilo que possa prejudicar ou causar dano à causa, ao grupo, ao objetivo. Então a intolerância e a radicalização são comuns nesses coletivos, né? Nessas ideias coletivistas. Né? Então o que a gente pode tirar de lição daqui? Bem, né? Para eles o fascismo é a pior coisa ou uma das piores coisas para alguém de esquerda, tá? Principalmente quando a pessoa se diz socialista ou comunista. Agora, não são apenas os imperialistas que são fascistas. O fascismo engloba essa coisa gigantesca que engloba qualquer coisa que os comunistas e os socialistas quiserem ou desejam que seja fascista, certo? E assim eles vão trabalhando em cima de tudo. Agora, por exemplo, quando o capitalismo ele beneficia a causa comunista, então, pelo fato do capitalismo estar sendo útil, então no momento aquilo não é fascista. Aqueles indivíduos não são fascistas, por mais que eles estejam usando algo que eles consideram no fascismo. É aquela velha história. Não importa os meios que você utilizou para chegar no seu destino, desde que você chegue no seu destino. Tá? Então eles vão fazer isso até quando? Até tomarem o poder. Tá? E assim eles vão encontrar formas de lutar, fazendo parte do que eles consideram a luta dentro do território inimigo. Então, para cada território, eles vão utilizar estratégias diferentes. A estratégia aqui no Brasil vai ser uma, a estratégia nos Estados Unidos vai ser outra, a estratégia na Europa vai ser outra, certo? Por quê? Porque eles têm que se adaptar ao inimigo deles.
Então, por exemplo, aqui no Brasil, o que realmente pegou foi muito aquela ideia de machista, de preconceito e de fascista. Isso pegou bastante. Nos Estados Unidos foi outras ideias, na Nicarágua foi outra, na Venezuela foi outra, né? Na Europa está sendo outra ali. Então, e principalmente nos Estados Unidos, que pegou bastante foi essa coisa de negro, né? Pegou bastante nos Estados Unidos. O que pegou bastante na Europa foi essa coisa de multiculturalismo. Isso pegou forte na Europa. Então perceba que eles vão se adaptando em diferentes situações para atingir objetivos deles. Bem, é isso sobre o coletivismo. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o coletivismo, né? O que são ideias coletivistas e principalmente que vocês tenham entendido o que é fascismo. Então, a gente trabalhou no coletivismo aqui e no fascismo, trabalhando exatamente entendendo essas características e o porquê eles fazem o que eles fazem. Uma vez que a gente entende o porquê que eles agem da forma como eles agem, nós conseguimos criar estratégias para trabalhar em cima desse problema, porque se a gente não aprende a lidar corretamente com eles, a gente não vai a lugar nenhum. Então, futuramente, eu posso dar exemplos de ideias coletivistas na prática, posso dar exemplos de como que a esquerda utiliza essas ideias para tentar tomar o poder ou ter o poder para eles e como isso prejudica demais a sociedade. Tá? Bem, é isso, espero que vocês estejam aprendendo muito aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.